Olá, gente, como é que vai? Tudo bem? Bem, não poderia passar em branco, né? Não nos encontrarmos mais uma vez nessa oportunidade para tratar, infelizmente, de alguns assuntos que marcam a semana e marcam de forma negativa, como foi o ataque, né? Criminoso, se for vidas, com relação aos estudantes na escola em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. E a partir dessa tragédia, a partir dessa consternação nacional, dessa comoção, né, ainda nos deparamos com pessoas que tentam aproveitar uma tragédia como essa para tentar consolidar a sua defesa, né, daquilo que ela acredita. Ela acredita que com as armas em punho tudo poderia ser diferente. É uma tragédia, gente. É uma tragédia. E a gente tem que tentar se aprofundar um pouco mais sobre isso. Não esquecendo que até o presidente da República foi assaltado e levaram a arma dele. Então, calma. Né? Não quer dizer que seja um santo remédio para toda e qualquer situação. Temos que analisar com calma como a gente coloca as coisas. Eu sei que nós somos tomados por um sentimento, né, de angústia, de indignação, né, de dor. Então, baseados, motivados por este sentimento, o que é que acontece? Nós terminamos a expressar, né, aquilo que sentimos. Nós sentimos indignação diante do fato, sentimos raiva diante do fato ocorrido e começamos aí a emitir opiniões que mais consolidam ideias mais pessoais, né? E, de uma certa forma, tenta convencer a mais pessoas a abraçarem a mesma visão que eu tenho de problema. Então, a partir desse fato, acho importante a gente avaliar muito bem o que a gente tem a dizer. Não esqueça que boa parte do Brasil, né, foi massa de manobra. Os políticos comandavam a vida, né, do brasileiro. Politicamente mantinham seus currais eleitorais, mantinham aí as pessoas, né, no seu cabresto. De que forma? Acima de tudo, através da ignorância, através da falta de conhecimento. Essas pessoas, elas ficavam e viviam, né, sem o conhecimento dos direitos dela, né, não sabiam brigar, lutar pelo que é de direito, pelo dever de cidadão, muitas vezes, mas também o quanto ele poderia recorrer para melhorar a sua vida. E a manutenção do brasileiro com a falta de educação, falta de conhecimento, sem investimento na área educacional, permitiu, assim, que muitos brasileiros continuassem dessa forma. E a gente não pode continuar dessa maneira. E agora, depois de utilizarem tanto a ignorância, a falta de conhecimento, não investimento na área educacional para manter o povo na ignorância e sob o seu cabresto, hoje estamos lidando com uma situação diferente. Para manter o povo, né, sobre o seu comando, aparecem aqueles que dizem, olha, através do ódio, da intolerância, se dizem protetor da família, protetor da sociedade, com uma boa intenção, de boa intenção todos nós sabemos que o inferno está cheio, mas infelizmente tem pessoas que se posicionam como nossos defensores para manter-se no poder. Se antes a manutenção do poder era através da ignorância, da imposição da ignorância em cima do povo, hoje é através desta proteção, em cima desta ideia de que estamos protegidos, bem servidos e vamos lutar contra o inimigo. E o inimigo é todo aquele que não pensa ou age de acordo no conformismo, né, que muitos agem. Aqueles que sentem-se protegidos muitas vezes se conformam, né, com tudo que é ouvido, sem uma visão analítica, sem uma autocrítica sobre o fato. E isso é muito perigoso. E é em cima disso que a gente diz, olha, questione. Antes de comprar uma ideia, questione. E ao comprar a ideia, ao comprar aquela ideologia, reflita e se coloque no lugar do outro. Acima de tudo. E diante dessa tragédia,
de dor e que pede muito mais aprofundamento sobre tudo que envolve essa tragédia desses dois jovens que entraram, né, nessa escola e ceifaram vidas. Depois houve o suicídio. Bom, a gente tem que procurar entender, né? Entender não o ocorrido e aceitar simplesmente, mas procurar saber como diagnosticar para que não aconteça de novo. E não simplesmente aproveitar, né, um momento para confirmar, tentar consolidar que a ideia do armamento acima de tudo é importante. É importante, como foi dito recentemente, né, esta semana, pelo senador, né, pelo filho também do presidente, em que ele nos diz, olha, se tivesse armados, nada disso tinha acontecido. Mas foi isso que o nosso senador, né, nos disse e se pronunciou. E a ideia de que, não, quero que você reflita um pouquinho só um pouquinho. Olha só, você imagina só o professor armado, o diretor armado, a moça da recepção da escola armada, a cozinheira, né, armada, a tia da cantina também armada, o tiozinho lá que cuida do jardim da escola armado, né, todos os funcionários com o mesmo direito que os professores, claro, todos armados naquela escola naquele instante. Aí fica no campo do achismo. No campo do achismo. De repente os alunos correrem e naquela troca de tiros em meio àquela multidão, aquele mundo de estudantes correndo sem destino, aumentaria o risco? Ou não, vamos fazer de maneira positiva, quem sabe ardilosamente um dos funcionários armados, percebendo o risco, como no filme hollywoodiano, né, de Hollywood, o filme americano, que tantos nós assistimos, em que aquele hábil funcionário, né, vai de maneira sorrateira e pega os dois criminosos e viram heróis. Não sei como lidar com esse tipo de raciocínio. Não sei como lidar. Porque, neste caso, não foram assaltantes, né, em pleno uso de suas faculdades mentais, que foram à escola para tentar assaltar, sabendo que ali estaria um local fácil, né? Não estamos tratando disso. Estamos tratando de dois jovens desequilibrados que foram para cometer crimes e não tinham nada a perder, segundo eles, o pensamento deles, tanto que nós vemos aí como foi que tudo terminou. Então, não é bem assim que a coisa funciona. E as pessoas começam a vender aquela facilidade, aquela simplicidade de tudo, tão óbvio, tão absoluto, né? Que é um santo remédio, uma pílula que faz o milagre da vida e o milagre da proteção. Eu acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de responsabilidade ao tentar vender uma ideia que ela acredita, uma realidade que elas lutam para que aconteça, e de repente ela quer que seja um pensamento de todos, um senso comum, sem avaliar as especificidades das situações. Então, a gente tem que analisar, a gente não pode entrar aqui, né, no mundo fantasioso de praticidade, facilidade e de uma maneira bem tranquila. Aliás, seria um momento mais inadequado, menos correto para que os nossos políticos fossem mencionar, diante a dor de uma família, diante a dor, né, e a comoção de um país, tentar trazer seus conceitos pessoais no momento em que não é se discutido isso, né? Aliás, nós já estamos agora em março e até agora nós discutimos, até agora foi assunto, né, nacional. Meninas veste rosa, menino veste azul. Discutimos também que o brasileiro é um canibal, que quando viaja para o exterior assaltam hotéis. Discutimos se o hino pode ou não pode, se o slogan de campanha poderia tocar ou não tocar, se também nós poderíamos filmar ou não filmar as crianças. Nós discutimos também sobre alguns pronunciamentos da Damares. Um deles, por exemplo, em que num mundo em que a mulher busca o empoderamento e o seu espaço, ainda foi trazido, né, algumas frases e pensamentos
que condizem com o que ela acredita, e que ela dizia que por ela as mulheres deveriam ficar deitadas numa rede, sendo bancadas por seus maridos, né? É uma coisa muito... nada a acrescentar. Nós também tivemos a discussão sobre o vídeo postado pelo presidente. Esse vídeo contribuiu de que maneira? Foi como pai, foi como presidente, não foi tanta consequência. Agora nós discutimos se a cartilha que fala de DSTs para os jovens, que hoje a adolescência tem um alto índice de gravidez indesejada, tem um alto índice de jovens com doenças sexualmente transmissíveis. E nessa cartilha tem um desenho em que se ensina como colocar a camisinha. E o presidente não gostou e mandou retirar. Então, até agora o que a gente discutiu foi moral, bons costumes, comportamento coletivo e individual, sexualidade, homoafetividade. Nós escolhemos um governo que, acima de tudo isso, de todas essas questões que devem ser discutidas em sociedade, pela sociedade e principalmente pelo seio das famílias, propor que as famílias discutam, né, esse assunto, e não que a gente vai ter que impor esses assuntos, mas a prioridade ainda é para a geração de empregos. Nós não diminuímos consideravelmente o desemprego. Você pode falar, não, mas está muito cedo. Você vai dizer que está muito cedo, mas também não discutimos os prédios escolares que estão em pedaços, e muitos alunos estão estudando, né, a ver navios em situação precária. Não discutimos as condições de muitas faculdades públicas, e principalmente algumas federais, que até a biblioteca está deteriorada. Não discutimos ainda a situação dos hospitais, que enquanto se discute a Previdência, se vai ou não vai ser aprovada, paralelo a isso, a gente pode estar cuidando de forma emergencial no atendimento essencial na saúde, com pessoas morrendo por falta de leitos, pessoas que reclamam. E até agora, o que houve na saúde foi uma troca de médico cubano por brasileiro. E ainda assim, não conseguimos chegar a quase nada de considerável por uma melhoria do que realmente estava acontecendo nesse país. Com os médicos cubanos ou com os brasileiros, no mais médicos, ainda continuam sofrendo da mesma situação. Então, cabe a nós, brasileiros, saber o que a gente vai discutir. Se vai discutir a moral, os bons costumes, o hábito, o comportamento de fulano, de ciclano, ou que o comportamento em público, coletivo, que uma parcela do LGBT age e a outra não. Gente, o tempo está passando. A economia, ela deu uma queda. Aí você pode dizer, mas isso pelo que o outro governo que aí estava fez, sim. Mas até onde e até quando vamos ficar com esse discurso de que tudo é consequência, e a partir de quando vamos começar a fazer algo, né, mais positivo, né, algo mais palpável com relação à situação que nós estamos passando? Então, está meio complicado. Com relação à segurança pública, o que foi que mudou? Tem um projeto aí para ser aprovado, mas até lá, o governo não está de mãos atadas esperando esse projeto do Moro para que se faça alguma coisa, se faça acontecer. Precisamos deixar essa política de extremos, embate de extremos. Olha, tudo que vier contra é de esquerda, tudo que vier a favor é porque é de direita e o pessoal tenta apoiar de toda e qualquer forma. Gente, precisamos analisar o que aconteceu na escola de Suzano com esses jovens assassinados. É muito mais profundo. Aí sim uma discussão que não entra presidente, não entra ministro, não entra ninguém. Não entra Damares, que é a ministra da Família, e que, ao invés de discutir por que a família é afetada pelo mundo das drogas, por que existe, né, a família que está se perdendo, não porque a imposição ideológica de um professor na escola, porque tem que saber, tem pais desempregados, o desemprego afeta a família, né? A cultura, o que está sendo feito de trazer cultura e não só questionar, ficar questionando a cultura que foi dada até o momento.
Então, essa discussão sobre o que aconteceu mostra a nossa vulnerabilidade. A nossa vulnerabilidade frente a diversos pontos do nosso dia a dia, na sociedade em que a gente vive. É super importante a gente saber abordar. Quantos pais dizem agora que é por causa do videogame violento? Eu vou te confessar, eu já tentei, eu vi uma pessoa jogando, fui tentar, eu me senti mal. Não continuei no jogo. Qual o objetivo do jogo? Jogar aí, tio. Quando eu vou lá e digo, olha, e você pega aqui essa arma, vai caminhando pela rua, atira no pedestre, passa com o carro, bate um. Qual o sentido disso? É um jogo violento, sem sentido, em que você mata, você espanca, você rouba. Aí você pode vir com qualquer tipo de argumento que eu não tenho tempo para discutir, juro por Deus. Se você vier, porque isso é conceito de esquerda, por favor, não tenho tempo para isso, né? Eu quero discutir por que muitos pais veem os filhos jogando, né? E acham natural. Não, deixa o menino se divertir, é da juventude. É como se fosse lavar as mãos para não pertencer, estar na vida do próprio filho. Né? Ah, mas meu filho joga no celular escondido. Se você tem esse pensamento, né, passa pela sua cabeça a ideia que ele está fazendo isso, você vê o problema como resolvido, não está nem aí. Então, a discussão em família é importantíssima. A discussão em família é muito mais. O que é que leva um jovem a se isolar? Tem pais que não conhecem mais os filhos. Mas você vai dizer, a culpa é do pai e da mãe? Não é a culpa do pai e da mãe, mas a falta da presença do pai e da mãe na vida dos seus filhos é fundamental, é um porto seguro, é um alicerce. É ali, olha, quando eu estou prestes a cometer algo errado, por um momento, um desespero, você diz, olha, eu não consigo fazer porque meu pai e minha mãe me ensinaram isso. Eles confiam em mim. Não é obediência. Obediência é diferente. Obediência é seu pai dizer, olha, não pegue esse copo, e você não vai pegar o seu copo porque o seu pai está ali e ele mandou você obedecer. Mas quantos, ao pai sair, vai pegar aquele copo? Então, é diferente você adquirir sobre o seu filho obediência e confiança. Confiança é muito melhor e muito mais positivo, que mesmo sem você estar presente, todos nós morremos primeiro, a lei natural, morremos primeiro que os nossos filhos, pela lei natural e não por uma tragédia desta, você vai estar sempre presente na vida do seu filho pelos ensinamentos, pelos seus exemplos. Então, quando você, dentro de sua casa, começa a falar mal do presidente, a xingar o presidente, seu filho vai copiar. E você não é capaz nem de tentar explicar o porquê você tem raiva do presidente ou porquê você não concorda com isso. Você está produzindo um ser ali que vai pensar igual a você em um mundo que vai estar bem diferente daqui a alguns anos. E talvez os motivos e a visão dele de mundo vai ser diferente da sua, mas muitos acham correto. E vice-versa também, quando alguns que são a favor do presidente fala completamente, xinga todo aquele que é oposição e o filho começa a copiar também. Vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade pelos nossos atos, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque tudo tem uma consequência. Quantos filhos ficam isolados, e o pai nem se dá conta? Um filho não interage, tem um mundo isolado, e hoje em dia, cada vez mais nas redes sociais, hoje em dia no celular, num grupo de WhatsApp, e as pessoas estão ficando isoladas. Você, meu amigo, pode estar ficando isolado. Quanto tempo você não conversa com a sua esposa, né? Não sobre os problemas de casa, mas de convivência. Há quanto tempo vocês não conversam? Conversam, não é discutir ou ficar julgando a vida dos seus filhos, né? Há quanto tempo você está se isolando? E você, consequentemente, pode não estar percebendo que os seus filhos, cada um tem o seu mundo e que você, aos poucos, não faz parte deste mundo. É bom ter responsabilidade. E a responsabilidade, amigo, vem, acima de tudo, dos nossos atos. Nós precisamos, combater tudo isso com atitudes positivas. Então, diga não à intolerância, diga não à falta de respeito, diga não a tentar compreender o outro, no que o outro pensa, por mais que a gente não concorde, mas respeite.
Fique então essa análise para que você tenha um senso maior de compreensão e de prática de vida diante daqueles que tanto precisam do seu apoio, que muitas vezes é a pessoa que você mais ama, que é o seu filho. Vamos parar de politizar as coisas. Um abraço.